Bom, bom dia a todos novamente. A nossa aula de hoje sobre mercados financeiros, dentro aí do nosso cronograma da disciplina Mercado Financeiro e Atuarial, no curso de Contábeis. E nós vamos basear, como eu falei, no livro Mercado de Capitais, do Juliano Lima Pinheiro. Ok, gente? Então, vocês podem ficar à vontade para interromper a aula a hora que vocês quiserem. Vamos bater um papo aqui sobre mercado financeiro. Bom, qual a primeira ideia quando se fala em mercado financeiro? Qual que é o conceito? O que a gente pensa? A gente pensa em um ambiente grande, onde as pessoas estão comprando e vendendo títulos, mas ele é muito mais que isso. Na verdade, a gente pode usar o conceito do Pinheiro, que seria um mecanismo, ou os mecanismos, ou ambiente, no qual se produz intercâmbio de ativos financeiros que determinam os seus preços. Na verdade, o mercado financeiro a gente pode considerar que nós temos vários mercados financeiros, porque nós temos vários ativos financeiros, e nós temos várias pessoas, empresas, pessoas físicas, investidores, tomadores de recursos que estão negociando esses ativos e, consequentemente, determinando os seus preços, ok? Esse seria um conceito mais amplo. O mercado financeiro ele pode ser entendido como um mercado onde os recursos são transferidos entre unidades superavitárias e deficitárias. Nós já estudamos lá no início também, né? Então, nós temos as pessoas que elas são superavitárias, que elas têm excesso de recursos, elas vão aplicar os recursos. Consequentemente, esses recursos aplicados eles são transferidos para pessoas que são deficitárias, são as tomadoras de recursos, são as pessoas que estão endividadas. Ok? Então, os superavitários eles querem maximizar os seus retornos e os deficitários eles precisam financiar as suas necessidades com base no crédito que é disponibilizado no mercado financeiro. O que é o crédito que é disponibilizado? São os empréstimos, financiamentos, ok? E aí o mercado ele vai determinando e vai ser um local onde vai ter câmbio, tá? Beleza? Bom, aí aqui um esqueminha do livro do Pinheiro também. Então, nós temos aqui em cima os recursos, que são as disponibilidades, a poupança, o capital que está disponível, que nós chamamos de fontes, que podem ser dos indivíduos, pode ser das empresas e pode ser do governo também, né? Quando o governo disponibiliza capital, ok? Quando ele vai emprestar dinheiro também, ok? A instituição financeira, as instituições financeiras, que são as intermediárias nesse processo, porque, por exemplo, eu não consigo emprestar dinheiro diretamente para uma pessoa, eu não consigo pegar o dinheiro emprestado, apesar que na prática existe isso, né? Mas é contra a lei, porque geralmente as pessoas não declaram e elas não pagam os devidos tributos sobre isso. Então, na verdade, existe a instituição financeira para fazer esse intermédio, que é pegar capital e dinheiro e emprestar. É claro que a instituição financeira vai ganhar muito com isso aí, que é o seu spread. E aí, a instituição financeira recebeu esses recursos, ela vai ter os créditos. O que são esses créditos? São as ofertas de empréstimos a curto, médio e longo prazo para consumo, operações correntes e investimentos. Então, por exemplo, quando uma empresa ela quer fazer uma expansão, ela não tem o dinheiro, ela não vai fazer uma oferta pública de ações, ela não vai buscar capital próprio. Então, ela pode emitir debêntures e ela pode pegar dinheiro emprestado aí nas agências oficiais, que são os bancos, certo? E essas operações, aí esses créditos aqui depois, eles vão virar operações financeiras, né? Que a gente vai estudar depois, que é a securitização também, né? Que podem ser vendidas. Mas aí os mesmos indivíduos, empresas e governos, eles estão envolvidos aqui nessa operação financeira. Então, nós temos diversos tipos de crédito, né? Rural, indústria, comércio, construção, obra pública, pessoal, né? Que é o CDC, enfim. Então, esse seria o ciclo da estrutura básica
do mercado financeiro, né? Dentro do mercado financeiro organizado, que é o caso nosso aqui no Brasil, ok? Então, esse sistema ele é interessante, ele é importante, porque sempre nós teremos os investidores e sempre nós teremos os tomadores de recursos. Então, quanto mais investidores a gente tem, mais capital disponível para que pessoas, empresas e governo possam financiar as suas atividades. Ok? E aí, com isso, a economia cresce, o PIB cresce. Bom, quais são as funções do mercado financeiro, então, que a gente está falando? Ele precisa ter um ambiente, e esse ambiente ele vai estabelecer o contato, entre esses agentes que são superavitários e os agentes deficitários. É claro que intermediado pela instituição financeira, ok? Em segundo ponto, ser um mecanismo eficiente de fixação de preços para os ativos. Então, o próprio mercado é que dá esse preço para o ativo. A gente falar, por exemplo, em um ativo de investimento, uma ação. O próprio mercado precifica uma ação. Aí a gente pode pensar no outro lado da moeda, né? Por exemplo, o custo de um empréstimo, a fixação, por exemplo, do custo de um empréstimo. O próprio mercado que determina. Por isso que há a importância, que a gente já falou também antes na aula anterior, de haver os bancos públicos, os bancos que têm uma parcela de capital que são controlados pelos agentes públicos, porque eles regulam esses preços na economia, então não deixar o negócio fugir tanto, tá? Proporcionar liquidez aos ativos. Então, o que é liquidez? Você ter, nesse caso aqui, ó, o conceito de liquidez está relacionado a você ter ofertas regulares de créditos e de investimento no mercado, ok? Não é a capacidade de transformar em dinheiro. Esse conceito de liquidez é o conceito de liquidez da economia, tá? E o quarto ponto é reduzir os prazos e custos de intermediação. Então, se você tem um mercado organizado e você consegue, de certa forma, reduzir os riscos, reduzir as incertezas, então, consequentemente, você reduz esse custo de intermediação e, consequentemente, você reduz o prazo. Né? Então, a gente caminha para uma tendência, né, de uma redução de prazo, uma redução de custo ao longo do tempo. Haja vista a disrupção aí dos bancos digitais, né, que eles vêm para poder quebrar toda essa ideia burocrática do bancão tradicional, e com isso você consegue uma eficiência. Essa eficiência se traduz em uma melhor economia de recursos. Ok? E por falar em eficiência, o Pinheiro entende que os mercados financeiros têm que cumprir dois tipos de eficiência. A distribuição e a eficiência operacional. Então, a distribuição, ele diz que os recursos eles têm que ser direcionados aos setores que ofereçam maiores rendimentos ao investidor, no caso do investidor. E a eficiência operacional, alocação de recursos ao custo mais baixo possível. Então, quanto mais o sistema todo dentro do mercado financeiro conseguir isso aí, ele vai atingir aí um nível bom de eficiência. Ok? Eficiência aqui é aquele conceito de cumprir o que se propõe, conseguir atingir o que se propõe. Bom, aqui um esqueminha só para a gente poder pensar, né? Só para poder ilustrar aqui a nossa discussão. Então, os agentes superavitários e os agentes deficitários, eles estão nessa interação o tempo todo no mercado. E aí o prestador de serviço, no caso, uma instituição financeira, um banco, uma corretora, uma distribuidora, uma cooperativa de crédito, ele vai fazer essa intermediação aí entre esses dois agentes, configurando-se assim, então, o nosso mercado financeiro, tá? Bom, algumas características básicas. Transparência das informações, né, isso é fundamental. A própria teoria da contabilidade, ela discute essa questão da transparência. Em segundo ponto,
precisa ter uma liberdade para entrada e saída e quantidade de ativos. Então, todos nós podemos entrar e sair no mercado a hora que a gente quiser, e as pessoas, as instituições, elas podem disponibilizar a quantidade de ativos que eles quiserem, é o que está disponível, ok? Então, não tem como, por exemplo, criar, por exemplo, uma instituição financeira, ela não vai criar um ativo financeiro do nada, tá? Esse ativo financeiro vai depender do que essa instituição tem. Então, quanto mais ela capta recursos, mais ela vai ter recursos para poder emprestar, e vice-versa, ok? Bom, um outro ponto que ele fala também no livro é a questão da profundidade. O que seria a profundidade? Para o mercado funcionar, precisa ter uma oferta e demanda de ativos. Então, por exemplo, quem é investidor, né, quem fica olhando todo dia como é que o mercado está funcionando, não só o mercado de renda variável, o mercado de renda fixa também. Então, a gente enxerga que todo dia tem muita oferta de ativos. E tem muita demanda também, porque as pessoas elas estão comprando esses ativos. Seja um título público, seja um CDB, seja uma ação, seja um fundo imobiliário. Então, quem está captando esse recurso ele vai ser investido em alguma coisa. Por exemplo, no caso do CDB, captou o recurso para poder emprestar dinheiro, o banco. No fundo imobiliário, captou recurso para investir em um imóvel. Uma ação, captou recurso com uma oferta inicial para financiar investimento, crescimento de empresa. Então, essa oferta e demanda, ela está o tempo todo acontecendo. Ok? A amplitude, que tem também a ver com a profundidade, os ativos têm que ter quantidades suficientes para poder atender todo mundo. Então, é aquele princípio da economia. Quanto mais raro é um ativo, mais caro ele fica. Então, você pensa assim, por exemplo, uma ação de uma empresa e você sabe que é uma boa empresa, fez uma análise fundamentalista, que ela vai ter um resultado muito interessante a médio e longo prazo. Então, esse ativo geralmente é mais caro, porque o mercado precifica ele, mesmo ele tendo quantidade suficiente. Um outro exemplo que eu posso dar também, se um banco ele faz uma oferta de CDB, por exemplo, 20% ao ano, uma taxa pré-fixada, é claro que muita gente vai querer comprar. Então, eles vão correr para tentar comprar aquele CDB. Okay? Então, tem que ter quantidade suficiente, tá? Só que existem algumas restrições. E essas restrições, elas têm que ser observadas o tempo todo aí no mercado, tá? O próprio mercado está precificando esses ativos. E a flexibilidade, que Pinheiro chama de existência de canais de comunicação sobre o preço dos ativos. Então, ou eu tenho um agente de investimentos que ele vai me comunicar, ou uma corretora vai comunicar, ou o banco vai comunicar, o próprio mercado ele vai ter um canal de comunicação para poder divulgar esses ativos, para poder divulgar também essas ofertas de empréstimo, financiamento, crédito, tá? Sobre o preço dos ativos. Então, eu estou, por exemplo, Banco do Brasil oferecendo um empréstimo a uma taxa de, sei lá, 5% ao ano, ok? Está aqui. O fundo imobiliário que paga um dividend yield de 20% ao ano, tá aqui. E aí, a gente vai recebendo aí essas comunicações o tempo todo, ok? Se a gente for pensar no mercado financeiro brasileiro, ele tem todas essas características, tá? Aí, gente, nós passamos, aí o livro, ele fala também sobre a questão da classificação, que são as formas de classificação dos mercados financeiros. Então, ele coloca 10 classes, aí é claro que eu não vou falar de todas, a gente vai falar das principais, que seria o grau de transformação dos ativos, né, que é direto ou indireto, a forma de funcionamento, os tipos de ativos, fase de negociação, se é primário ou secundário, o prazo, se é à vista, se é futura, se é opção, o tipo de moeda local ou estrangeira, se é livre ou tem
intervenção, se é organizado ou não organizado, grau de concentração, centralizado ou não, e baseado nas necessidades do cliente, crédito, capital, cambial, monetária. Dessas classificações aí, eu acredito que a classificação número 4 e a classificação número 10, a 4 e a 10, são as mais importantes que nós temos aí, aqui no mercado. Bom, aí eu peguei e separei algumas, né, que são citadas como mais importantes, né? Tipo de ativo monetário e capital. Então, o que seria isso? Por exemplo, um ativo monetário é aquele que ele é diretamente transformado em dinheiro. Um ativo de capital é aquele que está mais relacionado lá com títulos e valores mobiliários. Tá? A fase de negociação primário e secundário. Bom, o que seria o mercado primário? O mercado primário é aquele onde a gente compra o título na sua origem. Então, por exemplo, quando a gente tem uma oferta pública inicial de ações aí no mercado primário. Quando eu compro a ação de terceiros, eu estou no mercado secundário. Tá? O prazo, à vista e a prazo. Geralmente, quase todas as operações elas são no mercado à vista. O mercado a prazo é aquele mercado de opções, que é o mercado futuro, que geralmente se negociam commodities. O tipo de moeda nacional e estrangeira, aí, tudo que eu opero aqui no Brasil, eu estou operando com moeda nacional, mas se eu abro uma conta em um banco ou uma corretora em outro país, aí eu posso operar em moeda estrangeira. Eu posso até, por exemplo, investir em fundos cambiais, eu posso também, por exemplo, comprar BDRs, né? Depois eu vou explicar o que é, que são cotados a moeda estrangeira. E a necessidade do cliente, que é o mercado monetário, mercado cambial, mercado de crédito e mercado de capitais. O mercado monetário é esse rapidinho, do dia a dia, das trocas do dia a dia. O mercado cambial, o mercado de dólar, euro e outras moedas. O mercado de crédito está ligado aos empréstimos e financiamentos, ele é mais de médio prazo. E o mercado de capitais, títulos e valores imobiliários, ações, debêntures, notas comerciais, fundos imobiliários, BDRs, está mais ligado aí com operações de renda variável, embora dentro do mercado de capitais também a gente pode operar com debêntures, que são considerados aí títulos de renda fixa. Ok? Tranquilo? Estão entendendo? Oi? Bola para frente. Aí, na página 89, primeiro, tem até essa figura aí para poder ilustrar, né, com relação à questão, a classificação com base no grau de transformação dos ativos financeiros. Então, se você tem um mercado direto, sem intermediação, você transfere direto o dinheiro para o agente deficitário, e o agente deficitário ele te dá o título. É como se você estivesse emprestando o dinheiro para quem está precisando, e ele te dá uma garantia, um título. No mercado intermediário, que é o que nós temos a maioria das operações, quase todas, né? É muito difícil você pegar um mercado sem intermediação. Você tem a figura do intermediário financeiro aqui, que nós já falamos, né? Pode ser um banco, uma corretora, uma distribuidora. E esse intermediário, ele vai fazer intermediação, ele vai receber o título do agente deficitário, ele vai custodiar em nome do agente superavitário. Custodiar significa guardar, né? Deixar guardado com o nome do agente superavitário. E aí ele vai repassar o dinheiro para o agente deficitário. Então, o intermediário ele ganha em duas frentes. Quando ele cobra essa intermediação do superavitário, cobra a intermediação do deficitário e, além disso, ele vai cobrar a remuneração por ele emprestar esse dinheiro para o agente deficitário. Ok? A classificação que nós falamos lá com base nos tipos de ativos, né? Então, nós temos
o mercado monetário e o mercado de capitais. Ó, o mercado monetário é aquele mercado que eu falei com vocês, que é o mercado de dinheiro, é o mercado rápido. Que ele tem o mercado de crédito e o mercado de títulos. O que seria um mercado de crédito? São os empréstimos, de uma forma geral. É o crédito comercial, o crédito bancário e o empréstimo a curto prazo. Então, qualquer empréstimo, ele está dentro aqui do mercado de crédito. E nós temos o mercado de títulos também, que é como se fosse um tipo de empréstimo. Exemplo, né? Eu coloquei aqui dívida pública a curto prazo. O governo federal, quando ele precisa de dinheiro, ele faz a venda, a emissão desses títulos públicos, que seria o tipo de dívida também. Porque eu estou emprestando dinheiro para o governo federal, ele me dá um título com a garantia de me remunerar depois no futuro. E os ativos bancários também. Se a gente pensar, por exemplo, em CDB de curtíssimo prazo, eu dou o dinheiro para o banco, ele me dá um CDB com título, com a promessa de que daqui, por exemplo, 1 ano, 2 anos, ele vai me remunerar tantos por cento ao ano. Então, aqui é um mercado de títulos. Aqui a gente tem o título público e aqui a gente tem o título privado, ok? E o mercado de capitais, ele seria o mercado mais a longo prazo, ok? E a gente teria os créditos a longo prazo também, né? Fazendo parte aí desse rol de empréstimo, leasing, hipotecas, e o mercado de valores, que seriam ações, fundos imobiliários, BDRs, debêntures, tá? Dentro aí do mercado de capitais. Então, dentro do mercado de capitais, nós temos esses créditos aí a longo prazo também, né? Não é só a questão de ações. Tudo bem, gente? Oi? Tudo certo? Ótimo, beleza. Então tá bom. Estamos caminhando. Depois vocês vão ler aí. Ah, uma outra figura que eu achei interessante também aqui no livro, trazer para a gente discutir essa questão do mercado primário e secundário. Parece simples, mas às vezes gera dúvida. Bom, o que é o mercado primário? Ele é a origem do título. Então, é onde a gente compra os ativos diretamente da fonte. Então, eu compro direto do vendedor. Então, eu sou o comprador, aqui eu venho e compro com base no intermediário financeiro. Imagina, a Petrobras, oferta pública da Petrobras. Beleza, eu fiquei com essa ação aí uns 3 meses, aí depois eu coloquei essa ação à venda. Eu coloquei a ação à venda. Eu falei, não, olha, eu quero vender essa ação. Aí eu pego, vendo essa ação para uma outra pessoa. É claro que o processo da venda de ação, eu não faço uma venda direta, ela vai lá para o nível de oferta e tal. Mas aí eu estou operando no mercado secundário. Pode acontecer também que eu comprei um ativo de um banco, por exemplo, eu comprei um CD de um banco, aí com prazo de 5 anos. Aí na metade do caminho da grana, aí secundário, esse CDB. É uma remuneração que eu teria se eu tivesse mantido o CDB até o vencimento. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou vender no mercado secundário, alguém vai comprar e vai ganhar mais grana do que eu, ok? Então, esses dois mercados, eles são muito importantes, porque a partir do momento que eu já tenho um ativo e vou negociar esse ativo, eu não sou emissor de ativo, mas aí eu vou negociar esse ativo depois no mercado, aí eu estou operando dentro do mercado secundário, ok? E a classificação que eu falei que era a mais interessante, que é com base nas necessidades dos clientes, né? Que eu julgo ser a mais importante aí do próprio mercado financeiro. Então, por exemplo, o critério, né, o mercado de crédito, ele vai suprir as necessidades de crédito de curto e médio prazo, por exemplo, capital de giro para empresas e consumo e empréstimos, né, para consumo das famílias.
esse é o que a gente tem, como eu disse, de curtíssimo prazo. O mercado de capitais, ele vai suprir as necessidades de financiamento de longo prazo das empresas. Então, quando as empresas elas fazem as ofertas públicas de ações, quando ela vai fazer a oferta inicial, ou então ela vai fazer subscrição de capital. Então, ela vai buscar esse recurso para poder financiar as suas necessidades de investimento. O mercado monetário, aqui ele está mais relacionado com as necessidades do governo de fazer política monetária. Então, ações de curtíssimo prazo, que o governo precisa, você quer curtíssimo prazo, tá? E o mercado cambial, com relação à questão de compra e venda de moeda estrangeira, ou investimentos em ativos internacionais também, tá? Ok? Então, esses são mais interessantes. O que eu tenho observado muito, eu tenho seguido vários investidores, vários youtubers, eles têm buscado muito o mercado cambial, de buscar investimentos fora do Brasil em função da própria instabilidade política e econômica que a gente tem vivido aí nos últimos meses, né? Enfim, então eles buscam uma proteção em mercados dolarizados, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Enfim. Bom, os participantes, aí depois a gente definir todas as características do mercado financeiro, nós temos aí a questão dos participantes, os vendedores de recursos e os tomadores de recursos, que são as empresas, famílias e governo. Da mesma forma que eles vendem, eles estão tomando os recursos também. Então, eu, enquanto pessoa física, enquanto eu aplico um dinheiro, eu estou vendendo um recurso. Eu, como pessoa física, a partir do momento que eu tomo um dinheiro emprestado, eu estou sendo um tomador de recursos. E vice-versa, tá? O governo, quando ele emite dinheiro, ele está vendendo recursos. Quando ele pega dinheiro emprestado, ele está tomando recursos. Ok? Então, tanto faz um ou outro, esses três participantes aí, eles podem ser vendedores ou podem ser tomadores de recursos. Nós falamos aqui muito sobre ativo financeiro. E faltou a gente ter uma definição, né? O que é ativo financeiro? No livro ele fala até de ativo ou produto financeiro. Então, o que é um ativo financeiro? É todo e qualquer título representativo de parte patrimonial ou dívida. São créditos e valores realizáveis, independente de autorização orçamentária, bem como os valores numerários, dinheiro e espécie. Ok? Então, o que é o ativo financeiro? O ativo financeiro, na verdade, é um título que é emitido por um agente deficitário, em que, qualquer momento, ele vai pagar sobre esse título. Então, pode ser uma ação, uma letra de câmbio, um fundo imobiliário. As funções, né, dos ativos financeiros. Então, a transferência de fundos entre os diversos agentes econômicos, né, dos supervitários aos deficitários. Então, quando eu compro um CDB, por exemplo, eu estou transferindo fundo, eu estou tirando, por exemplo, um dinheiro meu, passando para o banco e estou tendo a posse de um ativo financeiro, ok? Então, na minha contabilidade, eu vou creditar o caixa e vou debitar o ativo, ok? E a transferência de riscos. Então, qual que é o conceito de risco? O risco aqui para a gente tem vários tipos de risco, né? Mas eu não vou falar fundo risco agora, não. Vai chegar um ponto que a gente vai falar. O risco seria a variabilidade de retorno, ou a possibilidade de calote, ou a possibilidade de perda, a possibilidade de não cumprimento das obrigações. Então, está transferindo o risco.
o risco está sendo transferido o tempo todo, de acordo com o tipo de mercado, de acordo com o tipo de ativo. Ok? Então, o conceito, um conceito mais simples, o que é um ativo ou um produto financeiro? Seria um instrumento ou título ou um produto financeiro que ele vai canalizar poupança ao investimento. É só lembrar, a gente sempre vai estar fazendo uma troca. Quando eu compro um ativo financeiro, eu vou debitar o ativo e creditar meu caixa. Tá? Com a possibilidade de ter um resultado futuro, sempre. Aí, nós temos 3 características que, na área de finanças, nós chamamos de tripé dos investimentos, né? Mas aqui ele chamou de características do ativo. Que é a liquidez, que seria a capacidade de conversibilidade em outros ativos ou bens, né? Ou então a capacidade desse ativo se transformar em dinheiro novamente. O risco, que eu já falei que é a variabilidade do retorno esperado. Então, o risco ele vai depender de vários fatores, desde fatores econômicos, fatores institucionais, até fatores do próprio emissor do mercado financeiro. Então, exemplo, se eu compro uma ação de uma empresa que ela tem um risco de mercado mais alto, eu corro o risco, eu corro o risco de não conseguir atingir o meu retorno esperado. Eu posso atingir ou não, tá? Então, o risco está muito ligado a essa questão da variabilidade. E aí a gente vai avaliar isso o tempo todo. E a rentabilidade seria um ganho, né? Que é a capacidade que esse ativo tem de produzir juros ou rendimentos para quem o comprou, que seria a capacidade de ganho. E aí Pinheiro nos traz uma formulazinha da rentabilidade. A rentabilidade ela é uma função do risco pela liquidez. De forma prática, gente, é o seguinte, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Ok? Então, o risco está altamente relacionado com a rentabilidade. Geralmente, ela não está tão relacionada com a liquidez. Ativos menos são os mais rentáveis, mas há exceções. Tá? Então, nós precisamos saber em que tipo de mercado nós estamos operando e que tipo de ativo financeiro a gente quer. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não vou aguentar um risco muito alto, eu tenho que abrir mão da rentabilidade e buscar um ativo financeiro que me dê liquidez. Por exemplo, poupança, títulos públicos. Agora, se eu sou uma pessoa que eu estou a fim de ter uma rentabilidade bem mais alta, eu tenho que pensar que eu quero um risco mais alto, eu vou abrir mão da liquidez agora, vou operar, por exemplo, um ativo, um produto financeiro de longo prazo. Seria uma ação, algum outro título que vai me dar esse retorno mais alto. Ok? O preço do ativo financeiro, o preço de qualquer ativo, segundo Pinheiro, né, e segundo a teoria de finanças, o preço do ativo é o valor atual dos seus fluxos de caixa, futuros esperados, descontados a uma taxa, que é o processo que a gente usa para poder fazer o valuation de empresas, né? Então, por quê? Porque um ativo financeiro, a ideia dele é de dar rentabilidade e depois ele pagar essa rentabilidade via dinheiro, via caixa. Ok? Então, essas 3 características, elas são fundamentais em qualquer ativo, em qualquer produto financeiro, a liquidez, risco e rentabilidade. Se a gente for pensar, por exemplo, do lado dos empréstimos, aí a gente muda a rentabilidade. Então, nós teríamos liquidez também, o risco também, e aqui nós teríamos o custo. Aqui um exemplozinho, uma figurinha, só para poder reforçar essa ideia. Grosso modo falando, não existe
nenhum ativo ele tem risco baixo, liquidez alta e rentabilidade alta. Sempre a gente vai ter, por exemplo, risco alto, rentabilidade alta, liquidez baixa. Risco baixo, liquidez alta, rentabilidade baixa. Então, tem que buscar uma forma de equilibrar isso, que seria minimizar o risco, aumentar a liquidez e aumentar a rentabilidade. Uma das formas que nós usamos para equacionar esse tripé aqui seria a gente ter vários ativos com perfis diferentes, né, que a gente chama de diversificação de ativos. Então, eu tenho um pouco de ativos que tem boa liquidez, eu tenho um pouco de ativos que tem risco mais alto, que é a rentabilidade, eu tenho um pouco de ativos que tem risco mais baixo, para poder equilibrar e sempre tentar operar aqui nessa área amarela, tá? Aí tem uma teoria que chama teoria do portfólio, né? Que ela, justamente, ela vem para poder ilustrar, para poder exemplificar e dar base teórica para isso que a gente está falando. Bom, mais sobre a classificação também, né, dos ativos financeiros. Aí nós fizemos a classificação dos mercados financeiros e aqui a gente vai fazer a classificação dos ativos financeiros. Então, o que é um ativo financeiro mesmo? Ele é um instrumento que ele vai canalizar a poupança ao investimento. Então, nós temos o ativo financeiro indireto ou direto, né? Aqui a gente está pegando primário ou secundário, renda fixa patrimonial derivativo, público ou privado. Ok? Então, o ativo financeiro primário é aquele que é gerado, você compra na origem. A renda fixa é aquele que você sabe exatamente quanto você vai receber. Público, emitido pela entidade pública, por exemplo, governo. Privado, emitido por uma entidade privada, bancos, empresas. Um ativo primário patrimonial, ele está relacionado com o patrimônio de alguma empresa, por exemplo, fundos imobiliários. Ele tem lastro patrimonial. Um derivativo, ele vai derivar, por exemplo, opções, que ele deriva da variação de algum indexador com base em algum outro ativo. Okay? Aí, como a gente começou a falar aqui sobre essa questão de renda, né, o tipo de renda, ele primeiro fala aqui sobre renda fixa e renda variável. Bom, o que é um ativo de renda fixa? O ativo de renda fixa é aquele que a gente tem um retorno previsível, que você conhece a taxa e conhece os juros, você sabe quanto você vai receber, independentemente do que acontece, tá? Dentro da renda fixa nós temos a renda fixa que ela é pré-fixada e a pós-fixada. A pós-fixada nós vamos depender aí de alguns indexadores, por exemplo, CDI, IPCA. Já na renda variável, o retorno é imprevisível. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma garantia contratual de quanto eu vou receber. Consequentemente, o risco é mais baixo e aqui o risco é mais alto. Pelo risco ser mais alto, a renda variável, ela obrigatoriamente ela tem que dar um retorno mais alto para poder compensar esse risco, né? Que é isso aqui, ó, o potencial de retorno menor e aqui na renda variável, o potencial de retorno maior. Renda fixa requer poucas horas de estudo, então você tem lá os ativos financeiros que estão disponibilizados, é aquilo ali, então CDB de 20% ao ano que você vai comprar, você vai avaliar só o risco do emissor, que é o risco do banco que está emitindo o CDB. Agora, a renda variável não, você precisa de longas horas de estudo, você vai avaliar a empresa, você vai avaliar o mercado. Então, a gente vai aprender aqui na disciplina, né, alguns princípios aí de valuation, de como comprar renda variável, tá? Poucas opções de investimento, renda variável, uma variedade de empresas em diferentes setores. Aqui, as opções elas estão ligadas aos tipos de produto, tá?
que são os produtos de renda fixa que são limitados, muito limitados. Mais indicado para conservadores, a renda fixa, mais indicados para investidores agressivos, né, que tem o perfil que gosta de risco. A renda fixa, a maioria dos casos, a garantia do fundo garantidor de crédito. O que é o fundo garantidor de crédito? Ele é um seguro que os bancos têm, né, que te dá até 250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado a 1 milhão. No caso de um banco quebrar, por exemplo, você tem lá 300 mil aplicados em CDB, 250 está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Na renda variável não tem garantia. Você comprou uma empresa ruim, a empresa quebrou, você quebra junto com a empresa, porque você acabou virando sócio. Você comprou, por exemplo, um fundo imobiliário ruim, quebra junto também. Ok? Investimento mais simples com poucas variáveis, investimento mais complexo, né, com muitas variáveis. Geralmente a renda fixa, o retorno é medido pelo CDI. O CDI é aquela taxa que chama certificado de depósito interbancário, que ela está muito ligada com a taxa Selic, que é uma taxa de mercado. Na verdade, o CDI ele é o valor da taxa interfinanceira dos empréstimos entre os bancos, que praticamente é a taxa Selic. E aqui o retorno medido pelo Ibovespa, na renda variável, né, que é o índice, que é o principal índice aí das ações mais líquidas aí da Bolsa aqui do Brasil. Ok? Então, as características mais ou menos aí da renda fixa e renda variável. Aqui uma comparaçãozinha também, né? Renda fixa mais segura, renda variável mais arriscada. Renda fixa, a rentabilidade é menor, consequentemente a liquidez é mais alta. A renda variável, a possibilidade de rentabilidade é maior, consequentemente o risco é maior também. Com garantia, sem garantia. A renda fixa, a gente está fazendo um empréstimo. Então, é aquela questão que eu falei com vocês. Ó, quando você compra um ativo financeiro, por exemplo, que é um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e ele está te dando um CDB. Então, é uma operação de empréstimo. Quando você compra uma ação da Petrobras, por exemplo, você está virando sócio da empresa. Então, se a empresa for lucrativa, você vai participar dos lucros. Se ela é uma empresa que dá prejuízo, você vai participar do prejuízo também. Ok? Exemplo, Tesouro Direto, CDB, LCI, ações, fundos imobiliários. Desculpa, gente. Stocks, né, que são as BDRs, que são e também ações internacionais. Tá? Aqui um exemplo de alguns ativos financeiros de renda fixa. Só vou falar rapidamente aqui, já trazendo a liquidez, o risco e a rentabilidade. Aqui são só alguns exemplos, tá, gente? É claro que tem muito mais aí. Por exemplo, o CDB. O que é o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É quando o banco ele faz uma operação que chama funding. Ele capta o nosso dinheiro e dá para a gente um CDB. Geralmente, o CDB ele tem uma liquidez imediata. O risco dele é baixo, consequentemente a rentabilidade é baixa. Nós temos CDBs que eles pagam uma rentabilidade mais alta, mas aí a liquidez dele é bem baixa. Por exemplo, CDB de 5 anos, 6 anos, 7 anos, tá? Mas o risco dele é considerado baixo em função aí do fundo garantidor de crédito, e que as instituições financeiras também, elas estão bem sólidas aqui no mercado financeiro brasileiro. Fundos de investimento, né, que a gente chama de fundos VI, que são condomínios, então você não tem, por exemplo, dinheiro suficiente para poder fazer um investimento. O que o banco faz? Ele lança um fundo de investimento, ele capta vários investidores com perfil
de investimento igual, investe isso aí em títulos de renda fixa. Nesse caso aqui, a liquidez é imediata, o risco é baixo, só que o fundo ele não tem, o fundo de investimento ele não tem fundo garantidor de crédito, né? Então você tem que avaliar o que é o fundo, quem é o gestor, quem é o custodiante, e geralmente a rentabilidade é baixa. Ok? Tesouro Direto, são os títulos públicos. Então, o governo federal ele emite os títulos públicos e nós podemos comprar. Eles são líquidos se a gente vender, mas a recomendação é de manter, geralmente eles são de médio e longo prazo. O risco é baixo, o governo nunca deu calote e a rentabilidade ela é média para baixa, né, porque está mais ligado aí no longo prazo. Os títulos privados, que são títulos emitidos por instituições bancárias, né, que a gente pode chamar aí de letras hipotecárias, letras de câmbio, os CRAs, os CRIs, o próprio CDB, o próprio RBB, a gente chama de títulos privados. Longo prazo, a liquidez, né, não tem liquidez imediata, o risco é alto, ok? Porque é o risco da empresa que está emitindo, e a rentabilidade é alta para poder compensar esse risco também, né? Só que, consequentemente, você não tem liquidez. Então, geralmente, por exemplo, uma letra de câmbio. O que é uma letra de câmbio? Letra de câmbio é uma forma da financeira arrumar dinheiro para emprestar. Então, geralmente, a letra de câmbio ela é alta, você compra 50, 100 mil, tem que ter 50, 100 mil para comprar. E, geralmente, o retorno é mais assim, a médio prazo. Então, você não tem liquidez. LCI e LCA são instrumentos para poder financiar os imóveis e a agricultura. É mais ou menos igual ao CDB, mas a vantagem é que eles são isentos de imposto de renda. Médio prazo, liquidez, o risco baixo e a rentabilidade média. E a poupança, né, que é um ativo financeiro, né, na verdade. A liquidez imediata, o risco baixíssimo e a rentabilidade baixíssima também. Né? Então, são exemplos que a gente pode trazer de ativos de renda fixa. Tudo bem? E ativos de renda variável. Né? Então, nós temos as ações, que são partes do capital social da empresa que nós compramos no mercado primário e no mercado secundário. Os fundos imobiliários, que eles são instrumentos de renda variável para poder financiar as atividades imobiliárias. Contratos futuros aqui que a gente está operando aqui no mercado futuro, né, que é aquele mercado a prazo, opções derivativas, eu coloquei aqui as BDRs também. Então, por exemplo, eu posso optar por não comprar diretamente uma ação do Facebook, ou do Google, ou da Microsoft, de empresas americanas, mas eu posso comprar uma BDR, que é como se fosse um certificado. Então, um banco, ele compra essas ações, ele guarda essas ações e vende esses certificados, né, que são os BDRs, que são os Brazilian Deposit Receipt. Então, eu passo a ter aí esses recibos que eu tenho, essas ações aí dessas empresas americanas aqui no mercado brasileiro, sem ter que ter uma corretora americana. Bom, tendências aí, o primeiro, ele acaba falando um pouco aí sobre as tendências também dos mercados financeiros, e aí ele coloca 3 pontos, né? O primeiro, que é a desregulamentação, que é a eliminação de travas e restrições legais à atividade financeira. Então, a ideia é, quanto mais o mercado for desregulamentado, melhor, ele fica mais livre. A desintermediação, que seria a substituição da atividade daqueles intermediadores, né, que são as instituições financeiras, pelo financiamento direto dos tomadores, que é uma tendência também.
E uma coisa que é muito usada é a securitização ou titularização. E qualquer ativo, né, qualquer dívida, por exemplo, ela pode virar um ativo. E esse ativo, ele pode ser negociado no mercado com garantias operacionais. Então, por exemplo, se uma empresa ela tem uma dívida, ela pode pegar essa dívida e securitizar. Ela pode vender essa dívida. Então, por exemplo, eu compro essa dívida, eu dou um dinheiro em troca dessa dívida, e no futuro eu vou receber essa dívida aí acrescida de dinheiro. Okay? Eu coloquei até um exemplo aí de uma securitização do CRA, né, que é um certificado de recebíveis do agronegócio. Quando eu compro um CRA, na verdade eu estou comprando uma dívida de alguma empresa do agronegócio. E essa empresa ela vai me pagar essa dívida depois, ela vai me pagar de acordo com o resultado que ela tiver. Ok? Ele fala também em inovação financeira. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês aqui do Open Banking, né, que está sendo bem divulgado nos dias atuais, né? Então, dentre todas os exemplos de inovação financeira que a gente tem aí, eu acho o Open Banking bem interessante, porque basicamente, você pode ter várias contas em vários bancos, e aí o Open Banking, ele vai ser um aplicativo que vai te permitir conectar a todos os seus dados bancários. E aí as instituições também, elas vão poder ter acesso a todos os dados bancários. Se você tiver 3, 4 contas em agências diferentes, ok? Então, os dados, eles pertencem aos clientes, não às instituições financeiras. Ok? Então, prevê a abertura de informações financeiras de um cliente a outros prestadores de serviço autorizados por ele. Tá? Então, vai ser uma forma de melhorar o acesso à informação e dar uma certa liberdade financeira para que a pessoa ela possa operar de forma tranquila no mercado e vai melhorar aí as transações, diminuir o custo de transação. Por exemplo, o Pix, ele é uma inovação financeira também que diminuiu sensivelmente aí os custos de operação, né, de TED, de DOC, enfim. E ele fala também um pouco sobre essa questão da globalização, né, a globalização dos mercados financeiros. Então, a descompartimentalização dos mercados, a desregulamentação da atividade financeira e a desintermediação. Nós já falamos sobre isso aí, né? Então, a globalização financeira ela vai permitir que nós, aqui no Brasil, nós podemos operar em ativos financeiros americanos, em ativos financeiros europeus. Por exemplo, o próprio Bitcoin, ele é uma ideia, né? É uma ideia de globalização financeira, porque a gente consegue, de certa forma, comprar Bitcoin, minerar Bitcoin, não necessariamente estando presente na origem do Bitcoin. E várias outras coisas. Eu posso, por exemplo, abrir uma conta em uma corretora americana, posso comprar dólar, posso comprar ações, posso fazer investimentos lá nos T-bonds, que são os títulos da dívida americana. Enfim, a globalização financeira ela vai permitir esse acesso aos vários mercados e eu vou poder operar aí nesses mercados, comprando diversos ativos financeiros, conforme eu já falei. Ok, gente? Então, vou interromper aqui a gravação.